Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós queremos falar um pouco sobre as Bíblias de estudo. Como escolher a Bíblia de estudo mais adequada às atividades devocionais e ministeriais. O crescente aumento do lançamento de Bíblias de estudo do mercado editorial brasileiro tem suscitado a necessidade de oferecer algumas orientações técnicas a pastores, professores, seminaristas, crentes em geral, por causa do dilema que as pessoas têm no momento de escolher uma Bíblia de estudos, tendo em vista a quantidade de opções que existem no mercado editorial brasileiro hoje. Primeiramente, nós precisamos entender o que é Bíblia de estudo. O termo Bíblia de estudo pode ser aplicado a dois tipos de Bíblias. Primeiro, em alguns contextos, refere-se apenas a uma tradução do texto bíblico numa versão apropriada para estudo. Na maioria das vezes, no entanto, ou contudo, o termo refere-se a uma versão bíblica associada a um grupo de recursos cuja finalidade é ajudar o leitor a ler e a estudar o texto bíblico. Como é que surgiram as primeiras Bíblias de estudo? A partir do século XVI, os tradutores da Bíblia no idioma inglês na Europa buscaram criar uma versão bíblica que pudesse ser estudada pelas pessoas comuns. Eles queriam tirar a Bíblia do domínio do círculo fechado de acadêmicos e padres e colocá-la na linguagem do povo. Desejavam orientar seus leitores por meio de notas explicativas e de referências bíblicas cruzadas. Esses antigos materiais de estudo eram frequentemente tão polêmicos quanto informativos. William Tyndale foi sentenciado a morrer queimado numa fogueira pelo crime de traduzir a Bíblia para o inglês e desafiar os ensinos da Igreja Católica em suas notas. Este padrão prevaleceu em todas as traduções protestantes de Bíblias do século XVI. A Bíblia de Genebra de 1560, por exemplo, promoveu as doutrinas reformadas de João Calvino e criticou todos os sistemas contrários. Em Apocalipse 9:11, o anjo do abismo é identificado como o anticristo, o Papa, o rei dos hipócritas e embaixador de Satanás. Cerca de 10 traduções da Bíblia em inglês apareceram entre o Novo Testamento de Tyndale, em 1525, e a virada do século. Em 75 anos, a Bíblia em inglês tinha sido vista em 278 composições e impressões. Não é de admirar quando uma nova tradução foi proposta pelo rei Tiago I, a King James, em 1604. O bispo Richard Bancroft comentou: se o humor de toda pessoa fosse seguido, não haveria fim para as traduções. Tiago, contudo, ficou fascinado pela proposta do puritano John Reynolds, principalmente porque a tradução não viria acompanhada de notas. O rei detestou as notas da Bíblia de Genebra, especialmente as que elogiavam o bom caráter em escolher obedecer a Deus mais do que aos monarcas, em Êxodo 1:19. Com a aprovação e o patrocínio de Tiago, a obra foi impressa, a nova versão bíblica em inglês em notas, em 1611. Embora tenha recebido várias revisões, esta versão logo se tornou tão popular que todas as traduções anteriores deixaram de ser impressas. A versão de 1611 permaneceu durante 3 séculos como a Bíblia inglesa. O fim do monopólio da King James se deu com o aparecimento da versão britânica revisada, de 1881 a 1885, e a versão americana padrão, de 1901. Pouco tempo depois, 2 sistemas distintos de estudo surgiram, dando início a uma nova tendência na apresentação de Bíblias. Frank Charles Thompson introduziu em 1908 a sua Bíblia de cadeia marginal de referências e, ao ano seguinte, viu a publicação da Bíblia de Referência Scofield. Thompson criou o modelo de sistema de estudo que é doutrinariamente objetivo, enquanto Scofield
apresentou um sistema específico de interpretação em suas notas. A maioria das Bíblias de estudo modernas adotou uma dessas categorias estabelecida por essas duas obras pioneiras. E aí, de lá para cá, por volta dos anos 70, início dos anos 80, deu início à explosão de Bíblias em inglês. O boom começou ou continuou em 1995, com o aparecimento da New International Reader Version e também da God's Word, e também a versão inglesa contemporânea. No entanto, o barulho dos anos 90 veio mesmo com a chegada das novas Bíblias de estudo. Não somente houve novas edições da Thompson e também da Scofield, bem como herdeiras modernas dessas Bíblias. Várias, então, a Bíblia, o Wesley, a Bíblia de Estudo de Geneva, enfim, a Tyndale House lançou a Bíblia Aplicada em 1987, que foi lançada no Brasil em 2003, como a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, pela CPAD. E então muitas Bíblias surgiram de lá para cá. Nos Estados Unidos, devido ao público consumidor de Bíblias, parece ter um apetite sem fim para adquirir novas edições, e também por causa do veloz processo de impressão, então novas Bíblias são lançadas numa rapidez incrível nos Estados Unidos. Parece que o Brasil está seguindo essa mesma tendência. Já se foram os dias em que a Thompson e a Scofield gastava décadas no desenvolvimento de um sistema de estudos. As Bíblias, inclusive agora, elas são criadas para tirar proveito de uma tendência ou para associarem com o nome de uma grande personalidade, como o caso, por exemplo, da Bíblia de Estudo Max Lucado. Bem, discute-se a questão das editoras lançarem Bíblias de estudo pelas carências do povo. No entanto, tais produtos são realmente para atender às necessidades. As primeiras Bíblias de estudo lançadas no Brasil, editadas no Brasil, foram a Bíblia Vida Nova, lançada em 1976, e a famosa Bíblia de Jerusalém, católica, em 1981, por Edições Paulinas. Na verdade, a Bíblia Vida Nova foi elaborada juntando a cadeia de referências nas margens da americana Thompson e sua enciclopédia de assuntos, com notas de rodapé comentadas no Brasil. A Bíblia Thompson vem a ser lançada em 1992 pela editora Vida. Não é uma Bíblia de estudo anotada, e sim de referência. Bem, uma análise então das Bíblias de estudo. Um panorama histórico pode ajudar a explicar a incrível proliferação de Bíblias de estudo, mas pouco colabora para a avaliação de uma edição em particular. Por isso, o primeiro passo é ter uma visão sobre os principais recursos encontrados numa Bíblia de estudo. O texto bíblico adotado, introdução, esboços, referências cruzadas, notas, diagramas, perfis biográficos, artigos, concordância, dicionários, índices e mapas. Depois, é preciso conhecer as duas categorias de características desses recursos. Escolher, então, a Bíblia de estudo deve-se atentar para isso. Em um artigo publicado, Como Escolher uma Bíblia de Estudo, John Kohlberg, ele afirmou que existe ou que domina duas categorias de Bíblia de estudo no mercado, a subjetiva e a objetiva. Recursos da Bíblia de estudo que têm característica explicar ou explicativas são chamados subjetivos, porque sua explicação está sujeita ao ponto de vista do intérprete. Bíblias de estudo subjetivas são também chamadas Bíblias anotadas. Por sua vez, recursos cujas características somente direcionam o estudante para dentro do texto bíblico por meio, principalmente, de cadeias de referências temáticas, são chamados objetivos, pois permite ao texto falar por si mesmo. As Bíblias objetivas são classificadas também como Bíblias de referência. É claro que uma Bíblia de estudo pode ser objetiva na interpretação e subjetiva na seleção de versículos e passagens bíblicas. Porém, essa categorização abrangente é útil ao estudante para saber diferenciar
entre o sistema de estudo que instrui pessoa naquilo em que ela crê e aqueles que conduzem a pessoa a decidir por si mesma. Uma Bíblia de estudo, fundamentalmente objetiva em suas características, pode ser usada por qualquer pessoa, não obstante sua vinculação teológica. Por outro lado, uma Bíblia de estudo subjetiva é mais útil a alguém que concorda com seu intérprete e pode até ser ofensiva a quem não concorda. Então deve-se observar, segundo esta orientação de John Kohlenberger, como escolher uma Bíblia de estudo, que no geral existe duas categorias de Bíblia de estudo, a subjetiva e a objetiva. A Bíblia objetiva, ou a categoria objetiva, é aquela em que não contém a opinião do editor, do comentarista. É a Bíblia pela Bíblia. É apenas o texto, normalmente com referências cruzadas ou em cadeia. É o caso, por exemplo, da Thompson. A Bíblia de referência Thompson é a Bíblia pela Bíblia. É o próprio texto bíblico interligado com o texto bíblico, formando uma cadeia temática, uma cadeia de temas. Você então escolhe um tema e vai buscar na Bíblia em que momentos aquele tema aparece e de que forma eles estão interligados. Então, é a Bíblia com a categoria objetiva, é a Bíblia pela Bíblia, sem a opinião do comentarista. A categoria subjetiva é aquela que aparece a opinião do editor, do comentarista. São as Bíblias que normalmente seguem uma tendência doutrinária. Ela pode ser calvinista, ela pode ser arminiana, ela pode ser cessacionista, ela pode ser pentecostal. Ela segue uma linha doutrinária, teológica. Isso então é a categoria subjetiva. Então, quando você for adquirir uma Bíblia de estudo, inicialmente observe isto. Você quer uma Bíblia de estudo subjetiva, em que anota seguindo tendências teológicas do comentarista, ou você quer uma Bíblia de estudo objetiva, que é apenas a Bíblia pela Bíblia, sem a opinião do comentarista. Isso deve ser observado. Hoje, dentro das Bíblias de estudo também subjetiva, está tendo a chamada segmentação. As Bíblias de estudo que estão na categoria subjetiva, hoje estão também se segmentando. É a Bíblia, por exemplo, para o adolescente, para a mulher, para o jovem, para alcançar determinados públicos-alvos ou determinados segmentos da sociedade. É uma nova tendência também no mercado editorial de Bíblias, especialmente no Brasil, cujo mercado está bem aquecido. Então essas são algumas orientações básicas para você escolher uma Bíblia de estudos, né? Que você possa então tentar para isto, antes de escolher uma Bíblia, buscar orientação em alguém que tenha um conhecimento sobre este assunto. Hoje com a internet também nós temos vários recursos que você pode analisar e conhecer bem uma Bíblia antes de você adquiri-la, para você não ter surpresas e depois pensar não era aquela Bíblia que você de fato queria. Por outro lado, estudiosos gostam de adquirir diversas Bíblias, até mesmo para conhecer e também para emitir uma opinião, e também aqueles que lidam com o estudo bíblico, com o ensino, às vezes é necessário ter diferentes Bíblias de estudo para que possam ver e conhecer, né, como estão as tendências teológicas do mercado de Bíblias existentes atualmente. Que você possa seguir então essas orientações. Esperamos de uma certa forma ter sido útil. É claro que num vídeo como esse não é possível trazer todas as informações sobre todas as Bíblias de estudo, mas frequentemente nós recebemos perguntas acerca disso. Foi por isso que nós decidimos então fazer este vídeo. Esperamos ter contribuído para que você possa tomar a decisão de qual Bíblia de estudo você vai adquirir para você. Que Deus o abençoe.